Bem-vindo ao curso de Direito Romano Atual. Eu sou Elcio Madeira, o seu professor. Estamos na chamada parte geral do direito, onde se estudam os conceitos básicos, fundamentais, hoje conceitos muito abstratos. Em Roma, conceitos muito naturais. Trataremos hoje dos objetos de direito, das coisas, das res, que interessam para o mundo jurídico. Coisas ou bens aparecem nos nossos códigos civis e nos livros de direito civil moderno como objetos de direito, de caráter patrimonial, que podem ser possuídos, que podem ser tidos no patrimônio de alguém. Já a palavra coisa no direito romano é uma palavra que não tem significado jurídico propriamente. É um termo emprestado da realidade, um termo das línguas, que significa ser, objeto. Tudo é coisa. É a palavra mais genérica que existe até hoje. Junto com a palavra ser, essas duas palavras que são sinônimas, significam qualquer ente, pensado, sentido, percebido. Eu posso pensar uma coisa, eu posso sentir uma dor, uma coisa, eu posso ver uma coisa, um objeto fora do meu corpo, mas às vezes também o meu corpo é meu objeto, a mão sentida por mim é um objeto do meu pensamento. Então, coisa é a palavra mais genérica que existe. O direito moderno, não o direito romano, tentou definir mais especificamente o que é coisa para o direito, o que são os objetos de direito ou os bens. E aqui nós encontramos no direito moderno sentidos também genéricos e específicos. Às vezes, coisa no direito civil significa qualquer ente que seja objeto de relação jurídica, já que estamos na parte geral, e a parte geral parte daqueles pressupostos abstratos, de que a lei é um preceito hipotético e abstrato, de que a lei confere, como norma objetiva, confere direitos subjetivos aos sujeitos de direito. Ora, um sujeito de direito pode exigir de outro sujeito de direito um comportamento. É nessa relação jurídica entre o sujeito ativo, que pode exigir um comportamento, e esse sujeito passivo, que deve um comportamento, que temos a definição mais genérica de objeto de direito. Ou seja, é o objeto da relação jurídica, aquilo que alguém pode exigir do outro em juízo. Nesse conceito abstrato de relação jurídica, o que alguém deve para o outro é sempre um comportamento. Então, por exemplo, se você é proprietário, os outros lhe devem o comportamento de não perturbar a sua propriedade. Se você é credor de uma coisa que você comprou, você na verdade é credor do comportamento do vendedor de entregar um objeto para você. Então, coisa, objeto de direito, no sentido mais genérico dos juristas abstratos modernos, significa o objeto da relação jurídica, o comportamento devido por alguém. Quando esse comportamento se refere a um objeto externo ao corpo das pessoas, externo ao conceito de pessoa, nós chamamos isso de bens, de objetos de direito no sentido restrito, ou seja, de coisas que se incluem no patrimônio das pessoas. Então, o objeto da compra e venda é o comportamento de entregar a mercadoria, mas a coisa, no sentido mais específico, é a mercadoria a ser entregue. Assim é o direito civil, com suas abstrações. Quando o Código Civil trata de coisas, apesar de muitos juristas e civilistas definirem coisa como aquilo que interessa patrimonialmente aos indivíduos, que tem um valor econômico relevante, nós também sabemos que há muitos objetos de direito que estão fora do interesse econômico das pessoas e que estão no mundo externo, mas que não são propriamente objeto das relações jurídicas do direito civil privado. Por exemplo, as coisas públicas, por exemplo, as coisas comuns de todos, como o ar que respiramos. Mas esse é um outro assunto e eu não quero me perder nessas abstrações modernas. Não valem a pena. Sigamos a definição de coisa do direito romano, que serve também até hoje e que nos permitiu
as várias interpretações e as tentativas modernas abstratas de definir o que é coisa. Por isso que nesse quadrinho aí eu coloquei que da passagem do direito romano para o direito privado civil atual, existe uma relação de semelhança, às vezes de oposição, às vezes de igualdade, dependendo do autor moderno. Mas a base, o fundamento, é sempre daquela coisa tal qual os romanos nos ensinaram. Para os romanos, a coisa não é um elemento da parte geral abstrata, como os modernos fizeram. As coisas não são objetos dos direitos subjetivos, até porque os romanos nem conceituaram o que é direito subjetivo e nem se preocuparam em definir o que é direito. Os romanos, ao contrário, preferiram ver as coisas como um elemento da didática do direito. Ou seja, quando nós ensinamos as normas, quando nós ensinamos os casos práticos, quando nós ensinamos como solucionar os conflitos humanos, jurídicos, os romanos dividiram todo o direito em 3 grandes áreas: as pessoas, as coisas e as ações. São ensinamentos muito diferentes. Uma coisa é o jurista nos ensinar quem são as pessoas, as suas capacidades, quais são os direitos de um livre, de um servo, de uma mulher no casamento ou fora do casamento, da filiação. Isso nós estudamos no conceito de pessoas. E já estudamos, foram os capítulos anteriores. Depois de estudar as pessoas, os romanos passam a estudar as coisas. E aqui coisas é no sentido muito genérico também. As coisas incluem para os romanos tanto as coisas que interessam para o direito do particular, como aquelas que interessam para o direito público. Mesmo aquelas coisas que às vezes estão fora das relações jurídicas, interessam para o direito. Por exemplo, uma coisa de ninguém, um animalzinho que está no seu habitat natural, ele não é do patrimônio de ninguém, ele está fora do mundo jurídico. Não será comprado e vendido enquanto não for apreendido. Mas não interessa para o direito? Interessa. E nós vamos chamá-lo de coisa. Então, tudo que interessa direto ou indiretamente ao mundo jurídico, nós vamos classificar como coisas no mundo do direito. É frequente que nós queiramos saber mais das coisas que podem ser objetos do nosso patrimônio, que podem ser parte integrante do nosso poder jurídico de disposição, de uso, de gozo. Mas, eventualmente, eu também preciso saber quais são os bens que não estão no mundo jurídico, que estão fora das minhas relações, seja como particulares, seja de relações jurídicas em geral. Então, os romanos, simplesmente, quando classificaram as coisas, pensaram em classificar todos os seres, tanto de um ponto de vista do que interessa para o direito dos particulares, como também aquelas coisas que, ainda que aparentemente não sejam da realidade do particular, é muito importante que ele conheça para respeitar, como são as coisas públicas, como são as coisas religiosas, como são as coisas de ninguém, que estão fora do mundo do particular, mas que interessam para ele. Então, em Roma nós estudamos as pessoas, as coisas, do ponto de vista jurídico, vamos classificá-las, e depois as ações. Quais são as formas em que eu exijo em juízo essas coisas? Quem nos ensina tudo isso é o jurista Gaio, do 2º século depois de Cristo. E o mesmo Gaio vai propor uma grande classificação de coisas. Vamos analisar nos próximos quadros. Lembre-se que Gaio faz a apresentação das coisas dentro do seu manual didático para estudantes de 1º ano de curso jurídico. Então ele quer mostrar para o aluno, principalmente, as coisas que estão no patrimônio das pessoas. Depois de estudar as pessoas, quer saber quais são os bens que as pessoas podem ter, quais são os bens que uma mulher pode ter, que um homem pode ter, quais são os bens que podem estar no pecúlio de um escravo. Para saber quais são os bens que estão no patrimônio e que poderão ser protegidos, sejam os bens corpóreos ou incorpóreos, sejam os objetos como uma casa, uma carroça ou um animal, seja como objetos abstratos, como um crédito, quando alguém tem no seu patrimônio
o direito de cobrar uma dívida de alguém. Então, a preocupação de Gaio no seu manual é mostrar quais são as coisas que estão no nosso patrimônio. Por isso eu coloquei no quadrinho em branco. O objetivo de Gaio nas suas institutas é dizer quais são os bens que podem estar no patrimônio de alguém. Ou seja, quais são as coisas privadas, assim também chamado. Também está em branquinho aí no quadro, lá no final. As res private, quae singulorum sunt. Traduzindo, coisas privadas que são dos particulares, que são dos indivíduos, que são dos símbolos. A finalidade de Gaio, então, é apresentar inicialmente as coisas que não estão no patrimônio para que a gente deduza quais estão no nosso patrimônio. E com isso, Gaio lança uma luz muito interessante em vários objetos que interessam para o direito, principalmente ao direito público, ao direito sacro, e que normalmente estão fora das relações dos particulares. Porque, por exemplo, um túmulo, ele não interessa para o direito dos particulares. Ele não se transfere, ele não se compra, não se vende, ele está fora das relações privadas. Uma vez consagrado um objeto, para sempre ele fica vinculado a uma outra área do direito. Então vamos estudar quais são os bens que estão fora do patrimônio. Podem ter valor ou não ter valor. Muitas vezes os romanos afirmavam, são bens de valor inestimáveis. Então esses bens são as coisas que estão fora do patrimônio, seja em razão de direito divino, seja em razão de direito humano. As res divini iuris, as coisas próprias do direito divino, são as coisas sagradas, religiosas e santas. Nós vamos depois estudar esse quadro traduzido nos próximos quadros e cuidaremos de cada uma dessas categorias. E as coisas que estão fora do mundo jurídico, por serem res humani iuris, por serem coisas do direito humano, como as res publicae ou res publicae, as coisas públicas, as res communes omnium, as coisas comuns de todos, as coisas das cidades, res universitatis, e as res nullius, as coisas de ninguém, num sentido mais particular. Vamos ver, então, cada uma delas nos próximos quadros. Traduzindo o quadro anterior, então temos coisas que estão no nosso patrimônio, em branquinho aí, coisas que interessam para o direito privado, que podem ser apropriadas pelos particulares, e coisas que estão fora do nosso patrimônio, ou seja, que um particular, que um sujeito de direito não pode ter no seu patrimônio. Eles serão sempre coisas ou do patrimônio de ninguém, ou serão coisas do patrimônio daquilo que hoje chamamos Estado, do povo romano, como diziam os romanos, das coisas públicas, ou serão de uma esfera do direito que hoje não existe praticamente mais, salvo por alguns juristas, que são a esfera do divino, as coisas sagradas, religiosas e santas. Aqui eu apenas traduzo o quadro anterior, para que você se acostume com a terminologia. Vamos estudar cada uma dessas categorias. Comecemos pelas res divini iuris, pelas coisas que estão fora do direito, por razões religiosas, sagradas ou santas. Voltamos assim àquele quadro em latim. E para explicar a exposição de Gaio, é muito interessante acrescentar as explicações de Marciano, um jurista bem posterior a ele, mas também do final do período clássico, como Gaio, e que acrescentou algumas categorias muito interessantes sobre os bens que estão fora do patrimônio e que depois foram recepcionadas com mais clareza no Digesto de Justiniano. Então veja que aqui nós vamos apresentar uma classificação completa das coisas que estão fora do nosso patrimônio, que para Gaio são as res quae nullius in bonis est, ou seja, a coisa que está nos bens de ninguém, ou seja, que está fora do patrimônio das pessoas. Daí vem uma expressão muito usada, mesmo nos tempos de hoje, que quer dizer coisas de ninguém, ou a res nullius. Res nullius pode ser tanto singular quanto plural, coisa de ninguém ou coisas de ninguém.
Então são muitas as categorias de res nullius, de coisas de ninguém. Algumas delas são genéricas, como as que nós vamos tratar agora, aquelas coisas que não estão no patrimônio de ninguém, mas são protegidas porque foram dedicadas aos deuses, ou são bens que são de toda a população, como as coisas públicas. Mas haverá depois, será um quadro específico de explicação, um sentido mais estreito, mais restrito de res nullius, que é o conceito de coisa de ninguém, que não pertence realmente a ninguém, nem aos deuses, nem a toda a população, nem às cidades. Não são coisas públicas nem sagradas. Veremos depois. Então, observe bem esse quadro e nós vamos ver que aqui existem as coisas classificadas por Gaio, com alguns acréscimos explicados por um jurista chamado Marciano, que também foi autor de umas instituições, como Gaio foi autor de umas institutas, Marciano também fez as suas institutas algumas décadas depois. E Marciano foi muito importante porque as suas obras tinham um caráter público muito grande. Ele fez muitas obras jurídicas tratando do direito público. Então é claro que ele quer explicar melhor aquelas categorias jurídicas que são apresentadas por Gaio, mas também pelo viés público, como, por exemplo, a categoria das res universitatis, ou das coisas comuns de todos, que não são bem explicadas por Gaio. Vamos então entender cada uma delas. Comecemos com as coisas sagradas, religiosas e santas. As coisas sagradas são aquelas publice consecrate, aquelas que alguma autoridade publicamente consagrou aos deuses. Assim como as coisas religiosas, vai dizer Marciano, são aquelas coisas que cada um pode fazer de sua própria vontade, como, por exemplo, quando sepulta um morto num lugar que é seu, dentro de uma terra sua. Já a coisa santa, ou as res sanctae, as coisas santas, são aquelas que são protegidas pelo direito por alguma razão muito especial, como, por exemplo, as portas ou os muros da cidade, que são intocáveis, ninguém pode se apropriar desses muros, ninguém pode afixar coisas nos muros, que são bens que estão fora do mundo jurídico das pessoas. São também res nullius, no sentido genérico da palavra nullius, de ninguém. As coisas que estão fora do mundo jurídico em razão do direito humano são as coisas públicas, que são, como diz lá o Piano, no último livro do Digesto, quando no título 16, que trata do vocabulário jurídico, explica que as coisas públicas são aquelas coisas do povo romano. Também são bens que estão fora do patrimônio das pessoas, são res nullius, as coisas comuns das civitates, ou das cidades, também chamada res universitatis, como os teatros, estádios e coisas semelhantes que pertencem ao patrimônio do município, ou aquelas coisas comuns de todos, como o ar que respiramos, os rios, os mares, os litorais do mar. E, finalmente, o último objeto que também está fora do patrimônio das pessoas são as coisas de ninguém propriamente ditas, ou seja, aqueles objetos que não estão apropriados pelas pessoas ainda, mas poderão sê-lo a qualquer momento. Não estão momentaneamente no patrimônio de ninguém, mas que poderão integrar o patrimônio, por exemplo, pela ocupação ou, por exemplo, pela uso capião. Essas coisas de ninguém, no sentido restrito, são as coisas abandonadas, coisas hereditárias, a herança até que surja o herdeiro, uma ilha que surge no mar e que ainda não foi ocupada, e todos os animais que estão na natureza, no seu habitat natural, podem também ser capturados a qualquer tempo e passarem a integrar o patrimônio das pessoas. Para cada uma dessas categorias de coisas que estão fora do nosso patrimônio, vamos dedicar uma explicação à parte. Se você achou muito latim para um quadro só, não se importe. O próximo é a tradução dele para você acompanhar.
A tradução corresponde justamente às categorias que existem ainda hoje. Coisas do direito humano são as coisas públicas, as comuns de todos, e as coisas de ninguém. Esses três conceitos existem no direito moderno. O que não mais existem no direito moderno são as coisas sagradas, religiosas e santas. Não são juridicamente mais uma categoria do direito civil, mas, por omissão do legislador, acabam ainda sendo categorias existentes, porque esses três objetos, até hoje, possuem um regime jurídico muito particular e não são do direito privado. Não usamos mais a expressão coisa sagrada, religiosa e santa, salvo no direito canônico, salvo em alguma outra área não do direito laico, não do direito estatal, mas são categorias reconhecidas indiretamente pelo direito atual. Por exemplo, se alguém hoje faz uma consagração de um objeto ao seu Deus, aos seus antepassados ou à entidade religiosa em que acredita, esses bens certamente não terão o mesmo regime jurídico. Vamos estudar mais a fundo nos próximos quadros. O regime jurídico desses objetos é muito especial. Ninguém pode, por exemplo, adquirir por uso capião um túmulo. Ninguém pode, por exemplo, se apropriar das flores ou das frutas que foram deixadas num túmulo ou por alguma entidade em que se acredita. Esses bens têm um regime jurídico próprio que não estão descritos no Código Civil, mas que acabam sendo indiretamente regidos por normas penais, por normas públicas relativas aos cemitérios e indiretamente por um sistema de indenizações caso haja alguma ofensa porque alguém se apropriou indevidamente de coisas que não devam ser mais apropriadas. Vamos ver então essas coisas sagradas, religiosas e santas. Coisas sagradas vem definido em Gaio, nas suas Institutas, por volta de 150 depois de Cristo. As coisas consagradas aos deuses superiores, porque os romanos classificavam os deuses superiores, aqueles que moram no Olimpo, e os deuses inferiores, que são os nossos próprios antepassados, são as nossas almas depois de mortas, que merecem culto. Quando você dedicava, consagrava um objeto aos deuses superiores, na mitologia e no panteão dos deuses romanos, esse objeto ficava fora do mundo jurídico, não poderia nunca mais pertencer a ninguém, a não ser que houvesse uma profanácio. Assim como existe uma cerimônia de consagração, que era um ritual muito rígido, próprio do direito pontifical romano pagão, existia também um grande ritual com os sacerdotes nos dias certos, usando palavras certas e autorizados pelo povo, autorizados pelo Senado, para eventualmente dessacralizar uma casa, dessacralizar um templo, é a chamada cerimônia da profanácio. Então, coisas sagradas são aquelas coisas que ritualmente foram consagradas depois da aprovação do povo romano por lei ou de um senatusconsulto, em geral pelos patrícios que ali estão, pela nobreza que ali está, ou mais tarde pelo imperador, e que tem como maior exemplo os templos, chamados edes, templos ou casas sagradas nos templos romanos. Essa definição de Gaio dos templos pagãos foi logo aproveitada também para os templos cristãos e para os tempos do cristianismo, que depois que se torna uma religião protegida por Roma e até absorvida pelo Césaropapismo do IV século depois de Cristo, as igrejas também são consagradas não mais pelos pontífices pagãos, mas pelos pontífices cristãos. E todo o Códex de Justiniano, o Códex já de Teodosiano também, apresentam diversas constituições que são mais de direito canônico do que propriamente de direito romano, que tratam justamente dessas cerimônias de dedicação, de consagração
e de eventualmente de dessacralização de um templo. Isso aparece já nas Institutas de Justiniano. Justiniano é um imperador cristão, não vamos nos esquecer. Então, aquela definição de Gaio é transformada como esta que está aí em latim, em amarelinho. Vamos ler juntos. Sacra sunt, quae rite per pontifices Deo consecrata sunt. As coisas sagradas são aquelas coisas consagradas a Deus ritualmente, ou seja, de acordo com o rito, e por meio dos pontífices católicos, entenda-se bem. Velut ede sacre et dona, quae rite ad ministerium Dei dedicate sunt. Ou seja, ou como exemplo, como por exemplo, as casas sagradas e os bens, os dons que, por meio de rito, são dedicados ao ministério de Deus. Quae estiam per nostrum constitutionem alienare et obligare prohibimus, ou seja, coisas estas que também por nossa Constituição, é Justiniano quem está falando, nós proibimos alienar e ser objeto de obrigação. Ou seja, ninguém pode comprar e vender, alienar ou obrigar-se em relação aos bens que foram dedicados, que foram consagrados a Deus. Excepta causa redemptionis captivorum, excetuada a causa da redenção dos cativos, ou seja, o único caso em que um candelabro sagrado, ou que um objeto utilizado no culto consagrado a Deus possa ser utilizado para eventualmente entrar para o direito civil, é se ele for trocado para garantir mais liberdade, a liberdade dos cativos, a liberdade dos escravos. Porque o catolicismo, a igreja, que vê a igualdade de todos e a alma tanto no escravo como no livre, quer sempre favorecer a libertação dos escravos. É sabido que é na igreja que se faz a libertação dos escravos no período do Baixo Império com mais frequência. As Institutas de Justiniano, esse manual para estudantes do sexto século depois de Cristo, vai mais além. O texto diz: Si quis vero auctoritate sua, quasi sacrum sibi constituerit, sacrum non est, sed profanum. Ou seja, mas se alguém, pela sua própria autoridade, tiver constituído para si uma coisa sagrada, não será reputada sagrada no direito, mas será reputada uma coisa profana. Ou seja, apenas os pontífices podem sacralizar e dessacralizar pela cerimônia da consecratio, da dedicatio ou da profanatio, que é a dessacralização. Se, por curiosidade, você quiser ler o Código Canônico atual, vai encontrar ainda esses termos que vieram do mundo pagão e se confirmaram no mundo cristão sobre os rituais de consagração, dedicação e profanação. Então, por exemplo, as igrejas, quando os altares das igrejas são consagrados antes de que a igreja se abra ao público. Nessa consagração da igreja se faz também a dedicatio, ou seja, o templo é sempre dedicado, no caso dos católicos, por exemplo, é sempre dedicado ou aos apóstolos, ou aos santos, ou aos anjos, ou até a uma das três pessoas da Santíssima Trindade. As igrejas cristãs mantêm essa ideia de consagração e o próprio direito, não o direito civil privado, mas o direito público, acaba por proteger esse ambiente com normas públicas de caráter especial. Isso se vê, por exemplo, seja nas normas tributárias especiais, que são elaboradas para as igrejas e templos, como também até no que diz respeito aos deveres que toda a sociedade tem de não profanar as regras religiosas destas religiões cujos templos foram dedicados. Continuando o texto, Justiniano, nas suas Institutas, faz referência ao locus autem in quo sacre edes edificate sunt, essium diruto edificio aduc sacer manet, ut et Papinianus scripsit. Ou seja, como também o próprio
Papiniano, um jurista antigo, escreveu: o lugar no qual foi edificado um templo, onde foram edificados os templos, também, mesmo ainda que esse edifício tenha sido destruído, esse local permanece sagrado. Ninguém pode adquirir por usucapião ou ocupar como seu. Mesmo um templo, uma vez que foi consagrado, que tenha sido destruído, continua sagrado. Essa é a ideia do terreno sagrado, do locus sagrado. Essas explicações, que vêm desde o mundo pagão, não só do mundo cristão, também aparecem numa expressão muito antiga que os romanos usavam, que eram as chamadas leges sacratae. Eram consideradas leis sagradas aquelas que estabeleciam a pena de morte para alguém, em que alguém, se por acaso praticasse o crime, seria chamado de sacer, de sagrado, ou seja, quem cometer determinados crimes mais graves, sacer esto, pode ser consagrado aos deuses. Sacrilegium também é um termo que vem do mundo imperial romano, do mundo, na verdade, da realeza romana, para se referir ao furto das coisas sagradas. É um crime mais grave, é um furto qualificado e gravíssimo. A mesma coisa também, considerando que os imperadores, na época dos imperadores pagãos, também eram divinizados no final da sua vida, logo pelo próximo imperador, ele acabava sendo consagrado, ele era divinizado, tornava-se divus. E uma vez tornado divus, suas normas também eram sagradas. As normas dos imperadores, quando violadas, são consideradas violação do que é sagrado. Portanto, poderão ter penas maiores, penas mais graves. Mas isso é um sentido genérico. As coisas religiosas, no dizer de Gaio, são religiosas sunt, quae diis manibus relictes sunt. São as coisas que nós deixamos aos deuses manes, são as coisas que nós deixamos aos nossos antepassados, porque na mitologia ou na cultura, na religião antiga, especialmente romana, os antepassados passam a ter as suas almas viventes no mundo dos infernos e merecem toda a nossa dedicação e o nosso culto. Inferno não tem um sentido negativo, como mais tarde haverá. Então, são coisas religiosas, principalmente os túmulos, e aquelas coisas que nós deixamos nos túmulos para o culto dos nossos antepassados. Tanto no mundo pagão, como posteriormente no mundo cristão, o direito romano manteve o conceito de coisa religiosa. Religiosum vero nostra voluntate facimus, diz Gaio, mortum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat. É interessante essa definição de Gaio. Nós tornamos religioso, por nossa própria vontade, um lugar que é nosso ao sepultarmos um morto, desde que este funeral relativo ao morto nos pertença. Ou seja, na medida em que eu tive a possibilidade de enterrar um morto num terreno que é meu, imediatamente aquele terreno, aquela parte do terreno que foi dedicada ao falecido, deixa de ser do meu patrimônio. Então, essa parte do terreno, esse locus religiosos, esse lugar religioso, passa a ficar fora do patrimônio das pessoas. E mesmo que um dia eu venda esse terreno, eu vou continuar com o direito de entrar nele para ir praticar os atos, os rituais religiosos aos meus antepassados. Então, aquele bem fica destacado eternamente para mim ou para os meus descendentes, que também terão interesse em cultuar os seus antepassados, que são os mesmos que o meu. Esse bem vai ficar fora do mundo jurídico. Torna-se um locus religiosus, que é garantido pelo ius sepulcri, um complexo conjunto de regras que existe no direito romano e que parcialmente ainda existem nos tempos de hoje, indiretamente,
nas regulamentações relativas aos cemitérios, que dizem respeito ao direito que nós temos a praticar os atos de religião diante dos sepulcros, a conservação dos sepulcros, a proteção dos sepulcros, que não são da nossa propriedade particular, porque vão atravessando gerações, e que são protegidos hoje por um regime público e pelo direito romano público sacramental também, público religioso também. O próximo texto também foi extraído de Gaio. Item liberus homines et ressacras et religiosas usucapi non posse manifestum est. É manifesto, é patente, não poder, não posse serem usucapidos, usucapi, tanto os homens livres, como as coisas sagradas, como as coisas religiosas. Então, assim como eu não posso adquirir por usucapião um homem livre, mesmo que eu apreenda um homem livre e fique com ele, eu não adquiro por usucapião, seria uma indignidade, inclusive religiosa e civil. Também eu não posso adquirir por usucapião, ou comprar e vender ou alienar coisas sagradas e coisas religiosas. Um outro assunto curioso em matéria de coisas religiosas é que, sendo as coisas religiosas de ninguém, mas de interesse público e de interesse das próprias almas e de interesse religioso, quem é que protege as coisas religiosas? As autoridades romanas protegem concedendo a qualquer cidadão ações populares, ações que protegem os túmulos e que podiam ser promovidas por qualquer pessoa, não só pelos interessados imediatos, aqueles que queiram exercer o direito de sepulcro, o direito de fazer as orações, o direito de fazer ali os seus rituais religiosos, mas também a qualquer pessoa, qualquer cidadão pode exigir que não se viole, que não se profane um túmulo. É o caráter de proteção que os romanos dão por meio de ação popular, aquilo que interessa a todos e às gerações. São inúmeras ações que protegem os túmulos e as coisas religiosas e sagradas. Eu faço referência aqui, apenas para conhecimento, de um interdito, ou seja, de uma ordem pretoriana, que qualquer um poderia pleitear no mundo romano, porque tinha um caráter popular, que era o chamado interdito de que não se construa nada em lugar sacro ou religioso. Um outro tipo de ação que também é popular, ou seja, quivis de populo, qualquer um do povo pode entrar com essa ação e pedir ao pretor que puna-se com uma pesada multa aquele que violar o sepulcro de alguém. É a chamada actio sepulcri violati. São várias as ações populares e ações que protegem as coisas religiosas, mas apenas citamos duas. Agora vamos às coisas santas, a última categoria das coisas divini iuris, as coisas que estão fora do patrimônio em razão do direito divino. A expressão coisa santa é bem mais abrangente do que as outras que nós já vimos. Porque é santo, não porque está ligado diretamente a uma divindade, mas porque está ligado à decisão que os homens de uma cidade tomaram de eventualmente separar alguns objetos que são da proteção ou que recebem a proteção divina, que têm uma presença divina. Por exemplo, os limites na antiguidade, as pedras de limites que se colocam nas estradas, os marcos geográficos são também marcos que se relacionam até onde vai uma divindade. Você sabe que toda cidade tem seu padroeiro, então até aquele limite da placa da cidade ali é protegido. Essa visão de que os deuses são territoriais e de que certas regiões são protegidas pelos deuses ou são
da, da cidade dedicada a um Deus, ou que são, por exemplo, as portas da cidade, os muros da cidade, os bosques sagrados, né? Esses bens todos são bens protegidos e proibidos, ou seja, invioláveis. Ninguém pode fazer uso deles indevidamente. Esse é o sentido que Marciano dá ao conceito de coisa santa. Por outro lado, diz o mesmo Marciano, santo é dito como uma palavra derivada de sagmen. Querendo dar uma origem à palavra santo, Marciano faz uma explicação etimológica que não é correta, mas que juridicamente é aceitável, porque os primeiros embaixadores romanos, aqueles que iam até as outras cidades fazer alguma reivindicação, né, eles costumavam levar uma plantinha, as chamadas verbenas. É uma erva muito cheirosa que hoje, com a qual hoje se ainda faz perfume, né? E essa sagmen, essa verbena, era o símbolo da inviolabilidade desses embaixadores da paz e da guerra. Como também os gregos levavam o que eles chamavam de caduceus. Esses bens e essas pessoas eram invioláveis. Lembre-se que os próprios tribunos da plebe foram considerados invioláveis, sacrossantos, ou seja, sacro porque por leis sagradas, por leis que geravam a pena de morte, ninguém poderia tocar neles, e santos porque eram protegidos e invioláveis. Então, a ideia de santo não diz respeito só à presença do divino, mas também aquilo que a cidade considera inviolável, como sendo um grande ponto, vamos chamar assim hoje, constitucional daquela organização política. O Ulpiano é mais concreto. No Digesto, um fragmento dele nos explica que com propriedade nós chamamos de santas aquelas coisas que não são sagradas nem profanas, mas são apenas confirmadas por alguma sanção legal. Afinal, toda lei é sancionada, vem de sanctio, e se é sancionada é porque as leis são santas. De fato, continuando o texto de Ulpiano, as leis, por exemplo, são santas, pois estão apoiadas por alguma sanctio, por alguma sanção. E o que está apoiado em uma certa sanção é santo, mesmo que não seja consagrado a um Deus. E algumas vezes, acrescenta Ulpiano, se soma às sanções que aquele que cometeu algo com referência a esse assunto seja punido com a pena capital. Não é permitido, por exemplo, refazer os muros municipais, nem lhes ajuntar ou sobrepor algo sem autorização do príncipe ou do presidente da província. Ele está se referindo aos muros. Por que aos muros? Porque já nas institutas, muito antes de Ulpiano, e depois confirmadas pelas institutas de Justiniano, que são depois de Ulpiano, santas são aquelas coisas exatamente exemplificadas como os muros e as portas das cidades. São os exemplos mais comuns que aparecem nas fontes romanas. Sancte quoque res velut muri et porte, quodam modo divini iuri sunt, et ideo nullius in boni sunt. É a famosa definição de coisas santas que está em Gaio e depois repetida nas Institutas de Justiniano 2.1.10. Também coisas santas, como os muros e as portas, de algum modo são de direito divino e, por isso, não estão nos bens de ninguém. Então veja que os próprios romanos diziam que as coisas santas são de algum modo de direito divino, são como se fossem de direito divino, porque não são propriamente consagradas nem aos deuses superiores nem aos deuses inferiores, mas que tem um regime jurídico das coisas divinas. Poder-se até dizer, nos termos de hoje, que seria uma ficção consideradas de direito divino. Vamos lá à continuidade. Justiniano continua nas Institutas. Justiniano não, os autores das Institutas de Justiniano continuam. Ideo autem muro sanctus dissimus, qui appena captis constituta sit in eos, qui aliquid in murus deliquerint.
Por isso, porém, dizemos que os muros são santos porque tenha sido constituída uma pena capital, uma pena de cabeça, uma pena capital, contra aqueles que praticaram um delito contra o muro. O texto continua: ideo et legum eas partes, quibus penas constituimus, adversus eos qui contra leges fecerint, sanctiones vocamos. Por isso, também nós chamamos de sanção aquelas partes das leis para as quais constituímos penas contra aqueles que agirem contra essas mesmas leis. Agora vamos ler um último texto, apenas como exemplo das várias consequências de uma coisa ser santa. Aqui é um trecho que trata da repetição do indébito, ou seja, normalmente quando alguém faz um pagamento indevido para outra, por exemplo, você depositou um dinheiro numa conta de uma pessoa para quem você não queria depositar, você trocou o nome da conta ou o número da conta. Quando alguém faz um pagamento indevido, essa pessoa tem direito a pedir de volta o que foi pago indevidamente. Isso se chama repetição do indébito. Esse texto está tratando da repetição do indébito, mas de coisas santas. Olha que interessante o texto. Está nas Institutas de Justiniano. Ex quibusdam tamen causes repete non potest, quod per errorem non debitum solutum sit. Por certas causas, não se pode pedir a repetição do indébito daquilo que foi pago por erro. Ou seja, excepcionalmente existem situações em que eu não posso pedir de volta o que eu paguei indevidamente. E Justiniano faz uma listinha desses casos excepcionais. Entre as exceções aparece inis legatis et fideicomissis, quae sacrosanctis ecclesiis ceterisque venerabilibus lossis, quae religiones vel pietatis intuito honorificantur, derelicta sunt, quae si indebita solvantur, non repetuntur. Vamos à tradução. Em relação àqueles legados e fideicomissos que são honorificados por um intuito de piedade ou de religião e deixados para as sacrossantas igrejas e a outros veneráveis lugares, que essas coisas, se foram pagas, ainda que indevidamente, não devem ser repetidas, não devem ser pedidas de volta. Em conclusão, coisas sagradas e religiosas são de definição mais clara. Já as coisas santas são de uma definição que historicamente se desenvolve em muitos lados, sejam os muros da cidade que não podem ser ultrapassados, como aconteceu com Remo, que ultrapassou, e Rômulo, como rei, foi obrigado a matá-lo, como também são santas as leis, que são protegidas por sanções, aquelas partes das leis que estabelecem as consequências para o seu transgressor, como também santos são aqueles objetos ou partes da cidade que, por aproximação, são protegidos, são garantidos, são invioláveis, são intocáveis. Normalmente tem uma origem religiosa por trás, como eram os marcos geográficos. Vimos as três coisas de direito divino, sagradas, santas e religiosas, que estão fora do patrimônio, são coisas de ninguém, não estão no patrimônio de ninguém. Além dessas coisas de ninguém de direito divino, nós temos várias de direito humano, como as coisas públicas, as comuns de todos, as coisas da universidade ou de uma universalidade, as coisas abandonadas e as coisas dos inimigos. Vamos estudar inicialmente essas categorias. As coisas públicas são as coisas do povo romano, as coisas do povo.
são os edifícios públicos, são as ruas, são os fóruns, as praças. Esses bens estão, não há dúvida, fora do patrimônio das pessoas. Logo, também não podem ser vendidas e compradas pelos particulares, não podem ser usucapidas por mais tempo que você passe por ali. As coisas públicas também têm um regime jurídico muito especial, lembram as coisas sagradas, porque também são bens que são normalmente criados por lei, definidos por norma jurídica pública, por leis hoje do município, do estado ou da União, e esses bens hoje podem ser de uso comum, qualquer pessoa do povo pode usar, como as ruas e praças, ou às vezes são de uso das autarquias ou de uso da administração pública. Então não é todo mundo que pode fazer uso, embora todos esses bens sejam do povo. São bens que fazem parte não do patrimônio de alguém específico, mas do povo. Hoje pode-se dizer que alguns deles não pertencem à propriedade do povo, mas pertencem à propriedade da pessoa jurídica chamada União, Estado e Município. Mas isso é uma ficção moderna e que traz algumas consequências que não nos importam agora. O que nos interessa é que as coisas públicas estão fora do mundo jurídico dos particulares e que precisam, como as coisas divinas precisam ser consagradas, também as coisas públicas, por exemplo, vai fazer um arruamento, tem a lei que definiu aquela rua, que deu o nome àquela rua, que define os limites e que criam ou que extinguem esses objetos, esses seres, esses objetos, essas coisas públicas. As coisas comuns de todos são de uma categoria que não aparece em Gaio, mas que aparecem nas Institutas de Marciano e que aparecem também em autores como Ulpiano. É uma categoria essencial no conceito jurídico romano. Coisas comuns de todos quer dizer coisas que não são do romano, não são de quem mora nessa cidade, mas são de todos. Inclusive, se um estrangeiro vier para Roma, ele também tem direito a respirar o mesmo ar que todos respiram, a usar o mar que pertence a todos, porque o mar é comum de todos. Os rios são também coisas comuns de todos. Então, esses grandes bens que estão à disposição de todos e que não podem ser apropriados pelos particulares, que correspondem hoje aos grandes direitos do meio ambiente, são coisas comuns de todos. Para eles vamos dedicar uma página especial daqui a pouco. Res universitatis é também uma categoria que significa coisa de uma universalidade, coisa de uma universidade, ou seja, bens pertencentes a algum grupo coletivo político maior. Por exemplo, aos municípios. Os bens municipais, os estádios, os teatros municipais, que existem desde a antiguidade até hoje, pertencem àquela coletividade, àquele grupo de cidadãos daquela cidade específica. Então, são bens que se vinculam não à propriedade de um indivíduo, não estão no patrimônio de ninguém e que estão fora, portanto, também como as coisas públicas, estão fora do direito privado, não podem ser comercializados nem usucapidos e são protegidos por sanções geralmente mais sérias. Finalmente, vamos às coisas abandonadas. Res derelicte, coisas abandonadas. Também vamos dedicar uma página logo mais só para elas. Coisas que foram renunciadas pelo seu dono, como, por exemplo, o lixo. Tudo que você joga no lixo deixa de ser seu, passa a ser do patrimônio de ninguém. Então, como coisa de ninguém, em tese está fora do direito privado. Só pode voltar novamente ao direito se alguém se ocupar, se alguém com intenção de ser dono apreende o objeto e fica para si, licitamente para si. As coisas dos inimigos também são consideradas em alguns textos de alguns juristas romanos, mas o assunto é mais controvertido, como coisa de ninguém, como coisas de ninguém. Porque as coisas dos inimigos,
ainda que em tese pertencesse ao povo inimigo, mas por ser um povo inimigo, os seus bens não são reconhecidos como tais, nem a propriedade deles é reconhecida. Por isso que um romano pode se apropriar numa guerra individualmente de algum objeto que ele toma. Por outras vezes, nas guerras, são feitas algumas regras próprias do ius belli, do direito de guerra, de que os despojos, aquilo que foi conquistado, aquelas terras conquistadas ou as grandes coisas conquistadas coletivamente pelo exército, são bens que vão ser trazidos para Roma como espólios de guerra e só serão transformados em propriedades particulares por meio de uma espécie de venda pública ou de uma entrega ou doação pública regulamentada por norma. Enfim, tanto as coisas derrelitas, as chamadas coisas abandonadas como lixo, como as coisas dos inimigos, podem ser adquiridas pela occupatio. Ocupação, esse é um termo muito técnico até hoje no Código Civil. Ocupação significa apreender fisicamente uma coisa com a intenção de ser dono e, por ser de ninguém, realmente se torna de propriedade do ocupante. Tanto o lixo torna-se do ocupante, como a coisa do inimigo torna-se do ocupante. No caso da ocupação em guerra, chama-se no direito de guerra occupatio bellica, ocupação bélica. E finalmente vamos às coisas de ninguém propriamente ditas, ou seja, as coisas que nunca estiveram no patrimônio de alguém, ou só excepcionalmente estiveram, e que, pela própria natureza, não fazendo parte do patrimônio de qualquer pessoa, podem ingressar por meio da ocupação, da mesma ocupação a que me referi há pouco, aquela apreensão física. Que coisas são essas? A caça e a pesca. Occupium et piscatio. Occupium, a caça das ferae bestiae, dos animais ferozes ou dos animais que estão no seu habitat natural. Quem quer que apreenda uma caça, torna-se dono da caça, mesmo que esteja num terreno alheio, porque a ave que está na sua árvore não é sua, e se alguém que estiver passando por ali ocupá-la, torna-se proprietário daquela ave. A pesca, a mesma coisa, a pesca nos rios públicos e nos rios e nos mares é permitida e cada um que ocupar torna-se dono. É claro que a pesca numa represa em que alguém produz peixes, por exemplo, um piscicultor que cultiva peixes, esses peixes não estão no seu habitat natural, mas estão artificialmente ali introduzidos e são cultivados, domesticados. Então, nesse caso, não existe coisa de ninguém, mas pertence ao seu dono. O peixinho que está no seu aquário pertence a você. Então, os animais no estado de natureza são de ninguém. O primeiro que apreende é dono. Assim também, lapili gemme in litore. Assim também as pedras preciosas, as gemas, né? E também as pérolas que são encontradas no fundo do mar, no litoral, são coisas de ninguém. O primeiro que apreender pode se fazer dono. Também os esqueletos dos animais são considerados coisas de ninguém. E até as ilhas nascidas no mar. Elas são muito raras, mas às vezes elas existem. Elas também podem ser artificialmente feitas. Aí, nesse caso, não é coisa de ninguém, já se torna de propriedade de quem fizer aquela ilha. Já aquelas ilhas que nascem no mar e que nunca foram ocupadas, o primeiro que ocupar se faz dono e torna-se proprietário delas. No direito romano, há um conceito de coisa de ninguém também, que hoje não se aplica propriamente, senão de uma maneira muito genérica, que são as heranças jacentes, a hereditas jacens, no singular, a herança que está dormindo, que está em estado jacente. As coisas hereditárias que ainda não foram entregues ao herdeiro, porque nenhum herdeiro se apresentou, esses bens do falecido,
que ainda não tiveram um herdeiro reconhecido, e ninguém se apresentou como herdeiro, são bens que são considerados de ninguém até que alguém se declare herdeiro. Ou até mesmo é possível que, se alguém que se considera herdeiro, mas não for, ocupar essa coisa hereditária com o passar do tempo, pela ocupação ele não se torna proprietário imediatamente nesse caso, mas ele precisa esperar o prazo de usucapião, a chamada usucapio pro herede. Então, no direito romano, as coisas hereditárias, ou seja, aquelas coisas deixadas por um falecido, se não se apresentou nenhum herdeiro, é considerado uma herança jacente, até que apareça. E essas heranças jacentes, se forem ocupadas por alguém, utilizadas, possuídas por alguém, com o passar do tempo, esse alguém pode até adquirir por usucapião, mas não pela ocupação imediata. Vamos às coisas derrelitas, às coisas abandonadas. Esse é um conceito essencial do direito romano e moderno. As coisas abandonadas são aqueles bens que foram deixados pelo seu proprietário com a intenção de não querer mais. Então, coisa abandonada não quer dizer coisa esquecida, coisa negligenciada, coisa mal cuidada. Não. Coisa abandonada no direito é tão somente aqueles objetos que foram renunciados pelo seu proprietário. O proprietário, em algum momento, pensou em sua mente: eu não quero mais este objeto que é meu. A partir do instante em que ele pensa que não quer mais, esse objeto já deixa de ser dele e se torna uma coisa de ninguém no sentido amplo. O primeiro que ocupar é dono. O primeiro que pegar torna-se proprietário. Então, as coisas abandonadas são aquelas coisas deixadas. Pro derelictu autem nabetur, quod dominus eamente abiesserit, ut id rerum suarum esse nolet, ideoque statim dominus esse desinit. Essa definição é precisa de Justiniano e vale até hoje para o nosso direito civil. Considera-se como abandonado somente aquilo que o proprietário tiver rejeitado em sua intenção, de tal modo que deixa de ser de suas coisas e, por isso, nesse mesmo instante, statim, deixa de ser ele o dono da coisa. Os exemplos mais comuns de coisa abandonada é o lixo. Aquilo que você atira ao lixo pode ser ocupado por qualquer pessoa. Agora, eu posso abandonar, por exemplo, um cachorrinho, ainda que pelas normas, eventualmente, de direito dos animais, eu possa ser punido por essa atitude. Do ponto de vista do direito civil, você pode abandonar. Abandonar significa dizer eu não quero mais. Então, se alguém eventualmente deixou o seu cachorrinho à disposição de quem quer que venha ocupar, para o direito civil, aquele que apreende o cachorro torna-se proprietário do cachorro. Então, se você pegou o seu passarinho e tirou da gaiola e atirou pelos ares, ele tornou-se coisa de ninguém. O primeiro que ocupar se faz dono. Então, coisa de ninguém é a coisa que foi renunciada. Agora, o assunto coisa de ninguém merece muito casuísmo, ou seja, muito estudo particular com regras jurídicas próprias. Por exemplo, posso abandonar um bem imóvel? Se eu abandono um bem imóvel, o primeiro que entrar no bem imóvel vai virar dono do bem imóvel? Não, não vai. Então, mesmo que eu diga para você, olha, eu não quero mais esse terreno, se quiser aqui, ó, tem as chaves do portão, tem a chave da cerca, do cadeado, e entrega para alguém, mesmo que você renuncie à propriedade do bem imóvel, para a lei e para o direito romano, não basta. Porque, sendo os bens imóveis lá em Roma uma coisa mâncipe, uma coisa que exige formalidade para adquirir,
e também hoje o bem imóvel exige a formalidade do registro em cartório para que seja seu, então a lei só vai permitir que você renuncie se também você praticar um ato formal de renúncia, um ato formal de desistência da propriedade daquele objeto. Porque do contrário, alguém poderia falar: ah, eu não vou mais no meu lugar, eu não quero mais aquele meu terreno, porque ele é muito custoso, dá muito gasto de conservação, não posso mexer nele porque está numa área de manancial e eu pago imposto muito caro, eu não quero mais. Não, você continua sendo dono e mesmo não querendo mais, vai ser obrigado a pagar os impostos. Então, os bens imóveis, desde Roma até hoje, não podem simplesmente serem renunciados e abandonados. Mesmo que você assim faça, se você renuncia, ou seja, se você abandona a sua propriedade de um bem imóvel, aquele que ocupar não se torna dono imediatamente, como ele fica dono do lixo ou como ele fica dono do passarinho que o outro abandonou. Mas ele precisa esperar o prazo da uso capião. É isso que nós chamamos de uso capio pro derelicto, uso capião em favor de uma derrilição que tem por causa o abandono, a derrilição de alguém anteriormente. A mesma coisa se refere a isso, existe isso no mundo romano, evidentemente, ao escravo. Se alguém não quer mais um escravo e simplesmente abre a porta e fala: escravo, vai embora, que eu não quero mais você como escravo, mas não alforria o escravo, não dá liberdade para ele, porque a alforria precisa do ato formal. Esse escravo, apesar de não mais desejado, apesar de abandonado pelo seu dono, ele se torna uma coisa de ninguém, ele se torna um servus sine domino, um servus res nullius. Todavia, se alguém apreendê-lo, não se torna proprietário desse escravo. Apenas se esse escravo servir alguém por muito tempo, por uso capião, pode-se adquirir, especialmente, muito raramente, a propriedade, a titularidade da propriedade sobre esse escravo. Então, coisas abandonadas são coisas deixadas, não são coisas simplesmente esquecidas ou mal cuidadas. E se você encontra uma coisa na rua, tanto em Roma como hoje, você pode presumir abandono? Não, nós não temos que presumir abandono, porque as pessoas em geral não deixam as suas coisas. Você só pode presumir abandono quando o ex-dono praticou algum ritual que a sociedade reconhece como de abandono. Por exemplo, colocar numa estante onde na frente daquela loja se colocam livros para quem quiser pegar e levar. Ou então se coloca num saquinho de plástico, saquinho de lixo famoso, a tantas horas do dia, que frequentemente é a hora da retirada do lixo. Então esses objetos você pode presumir sim que são coisas abandonadas e pode ocupar e se tornar dono imediatamente. Você se torna dono da latinha de refrigerante no momento em que você pega do lixo. Todavia, não é porque o direito privado estabelece a regra de quem é o dono e quem não é o dono que você frequentemente pode mexer no lixo. Porque o direito privado é muitas vezes regulamentado paralelamente pelo direito público. Então, por exemplo, mexer no lixo alheio com a intenção de perscrutar a vida alheia e querer entender como é o comportamento daquela pessoa, isso é uma invasão da privacidade, é um delito. Mas a coisa que você pegou, você pode considerar como dono desse objeto ocupado, mas não pode violar a intimidade, não pode violar regras de saúde pública. Então, por exemplo, o catador de lixo, ele pode ser dono do lixo e é dono do lixo e vai reciclar, mas o catador de lixo, ele frequentemente não pode circular com o lixo, porque é uma questão de saúde pública. Então entra aqui um problema jurídico, que é, embora eu possa pegar aquele seu papelão, aquela sua revista que você jogou
no lixo para reciclar, a lei proíbe, as leis municipais hoje, proíbem que você possa circular com o lixo, porque isso pode causar doenças públicas e a você mesmo e a outros. Então, por isso que as cooperativas de catadores de lixo se organizam para obter dos municípios autorização também para o transporte do lixo. Mas no ambiente meramente privado, sem que se refira a um perigo público, simplesmente pegar um, um lixo que foi atirado pela janela e pegar um papel que você encontra na rua para você, você pode. Isso não é ferir nenhuma regra pública nem privada. A mesma coisa os animais. Quando eu me referi, por exemplo, aos animais abandonados. Se por um lado o direito público pode proibir o abandono de animais, como maus tratos a animais, e puni-lo por isso, por outro lado, o direito privado reconhece que o abandono faz que o objeto deixe de ser seu, ele já não é mais seu no momento em que você não quer, e passa a ser da propriedade daquele que ocupou com a intenção de se fazer dono. Então, cuidado. Para ser abandonado, você precisa ter certeza de que houve a intenção do abandono. Encontrar pela rua uma nota de R$ 100 ou encontrar pela rua um sestércio no mundo romano não permite que você abaixe e se aproprie dessa moeda, desse dinheiro. Ao contrário, esse bem continua sendo do dono, que provavelmente apenas derrubou, apenas perdeu. Então nunca confundir a res de perdita, a coisa perdida, com a coisa abandonada. O povo tem um provérbio que não é correto do ponto de vista jurídico. Você já ouviu aquela expressão, o que é achado não é roubado, então eu posso ficar para mim. Não é verdade. Esse provérbio popular não corresponde ao direito. O que é achado, o que é encontrado, deve ser presumido como pertencente a alguém e você tem que se esforçar para encontrar o dono. Então, se você encontra uma bicicleta na rua, encontra uma moeda na rua, encontra um livro na rua, em vez de ficar para você, até porque o direito civil não dará esse bem a você, salvo se tenha sido abandonado pelo seu dono, então você tem a obrigação de que, se quiser pegar, que se esforce por encontrar o dono. Porque pegando uma coisa que você sabe que não é sua, exige-se de você que procure o dono. Tem que se esforçar para encontrar o dono. Não encontrando, pode levar a uma autoridade, para que ela se esforce por meio de editais e dos meios legais para encontrar esse dono. É verdade que a lei faculta ao que encontra, ao inventor, ao que encontrou a coisa, o direito de exigir uma recompensa. Ou seja, os gastos que ele teve na conservação da coisa, ele tem direito e, além disso, tem um algo a mais, que é essa recompensa que o proprietário deverá pagar a ele, se assim ele desejar. Se não chegarem a um valor correspondente, pode ser fixado pela equidade, pelo juiz. Então, cuidado com a expressão, o que é achado não é roubado. Os romanos dão vários exemplos dessas coisas que parecem coisas abandonadas, mas não são, como as coisas perdidas, como dizem as institutas de Justiniano, aquelas que você derruba acidentalmente do seu carro, ou então aquelas coisas, res quae in tempestate maris levande navis causa e ciuntur, ou seja, aquelas coisas que, durante uma tempestade, para deixar os navios mais leves, para que o navio não afunde, são atiradas ao mar. Essas coisas não se tornam coisas de ninguém. De modo que, se alguém encontrar boiando alguns objetos que foram atirados com essa necessidade de suportar uma tempestade e ter que jogar ao mar, o chamado iactus, né, ou o jogar, o lançamento ao mar das mercadorias, esses bens continuam sendo dos seus donos e quem encontrar deve devolvê-los.
A mesma coisa também os chamados micília, ou seja, aquelas moedas que são atiradas a esmo pelos pretores ou por alguma autoridade, ou numa festa aqui no Brasil, quando tem algumas festas religiosas, por exemplo, no Dia de Ação de Graças, em que são atiradas balas para as crianças nas ruas, em algumas cidades do interior, como na minha, em que eu vivia quando criança, como em Queluz. Quando essas balas são atiradas, elas não se tornam de ninguém. Elas são reputadas como que transferidas. Quem atirou transferiu para pessoas incertas, para as pessoas que pegarem. Então é uma espécie de entrega para uma pessoa desconhecida, mas não é uma renúncia, não é um abandono, é uma transferência, é uma tradição, é uma entrega. Um último curioso exemplo das fontes é o caso dos servos fugitivos, do escravo, do servo que foge. Esse servo não pode ser apropriado por quem quer que seja. Ele continua sendo do proprietário e o proprietário poderá, como dono, reivindicar de quem injustamente estiver com o servo que fugiu. Muitas vezes os servos fugiam porque não queriam ir para o próximo dono, gostavam do dono anterior. Outras vezes fugiam para escapar realmente do dono. Quem ajudava um servo a fugir era cúmplice de furto pelos romanos. A mesma coisa, quem ficasse com um servo alheio, não procurando o verdadeiro dono, também era considerado que estava praticando um furto qualificado. Por outro lado, nas fontes também havia a possibilidade muito excepcional de se adquirir por uso capião esse escravo fugitivo, desde que se passasse um ano inteiro e aquele que estivesse com o escravo tivesse a convicção de que esse escravo fosse de ninguém e tivesse também a boa fé. Agora eu vou tratar de um assunto que é muito importante para os dias de hoje. O fato de alguém ser dono de um imóvel e não cuidar desse imóvel, não cumprir com a função social desse imóvel, faz que ele se torne uma coisa abandonada? Não. Coisa abandonada é apenas a coisa renunciada. Não se pode confundir a ideia de função social da propriedade, que é romana, não é só moderna, com a ideia de abandono. Então, coisa abandonada não quer dizer coisa negligenciada, coisa mal cuidada, coisa que não é usada devidamente pelo seu dono. Ao contrário, mesmo hoje, quando alguns movimentos que se consideram políticos, como o movimento sem teto ou como o movimento sem terra, entram na propriedade alheia, alegando que a propriedade não está cumprindo a sua função social, mesmo que venham com esta argumentação que juridicamente não se reconhece, não se tornam proprietários do bem ocupado. Ao contrário, o que vai existir é um direito de reivindicação dos verdadeiros donos contra esses invasores. Todavia, o que os invasores pretendem, em geral, nos movimentos sem teto e sem terra, não é a propriedade daquele objeto, mas é fazer a pressão política para que as autoridades públicas façam a chamada desapropriação do bem, ou seja, a exclusão da propriedade do seu dono, para que faça um destino social daquelas terras. E não serão propriamente dos invasores. Aliás, frequentemente os invasores vão mudando de lugar, invadem, às vezes obtêm êxito no seu desejo político, o Estado desapropria, e quando isso acontece, o Estado vende, aliena, entrega para num sistema público, com
mas com registros prévios, com igualdade de condições, com tratamento igual para todos, e vende ou financia esses terrenos e facilita a construção, eventualmente, de um bairro ou de casas. Mas, apenas para dizer, não se pode chamar de coisa abandonada aquele terreno improdutivo, aquele terreno mal cuidado, aquele terreno que não está cumprindo uma função social nem privada que seja satisfatória. Vamos agora fazer alguns aprofundamentos sobre as coisas comuns de todos. Nós já explicamos quais são elas. São o mar, os rios, as praias, aquelas áreas em que o rio precisa para sua cheia, então as margens dos rios, as ripas, são também consideradas bens comuns de todos. Todos podem fazer uso do ar que respiramos, das nuvens, das praias, dos mares. Esses bens são também protegidos no direito. Não é porque não estão na propriedade de ninguém em especial que não são protegidos. Ao contrário, todos podem proteger. E as coisas comuns de todos são protegidas da mesma forma como as coisas públicas são protegidas, por meio de ações populares, até hoje. Eam popularem actionem dissimus, quae sum ius populi tuetur. Nós denominamos ação popular aquela que protege o direito do próprio povo. É um famoso fragmento de Paulo. Há inúmeras ações populares que protegem as coisas comuns de todos, que protegem, se alguém, por exemplo, tentar modificar o curso de um rio, qualquer um do povo pode impedi-lo. Se alguém tentar dificultar o acesso ao mar, qualquer um pode impedir. Se alguém tentar se apropriar da praia, todos podem impedir por meio dessas ações populares. Se alguém estiver poluindo o ar, se alguém estiver deixando o rio fétido, como aconteceu num texto do direito romano do digesto, alguém estava jogando lixo demais no rio e o rio começou a ficar muito fedido, especialmente por causa de esgoto. Ação popular contra ele. Qualquer um do povo pode proteger aquilo que interessa a todos, as coisas comuns de todos. Então é uma categoria muito importante e que deve ser sempre protegida. Em Roma eram protegidas essas coisas comuns de todos, especialmente por interditos, que são muitas vezes modalidades de ação popular, ou por ações propriamente ditas. Apenas como citação, eu mostro algumas dessas ações populares que estão no digesto. O interdictum de losses et itineribus publicis, o interdito de lugares e itinerários públicos e vias públicas, que era proibitório, que impedia que alguém fizesse uso desses lugares. O interdito ne quid in loco publico vel itinere fiat, para que ninguém construísse nesses lugares públicos ou comuns de todos. Interdictum ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque ut priori estate fluxit. Outro interdito específico para se proteger o rio público contra ações feitas pelos particulares que modificassem o curso ou dificultassem a navegação. Interdicta de cloaces publicis, interditos sobre as cloacas públicas, os esgotos públicos. Se alguém também causasse algum prejuízo ou modificação dessas águas que fluem juntamente com os esgotos. E assim por diante, interdicto de fonte, de castelo, de aqua cotidiana, que protegiam acesso às fontes, acesso à água a toda a população. Então, as coisas comuns de todos são protegidas por todos a qualquer momento, por meio da ação popular. Interessante, portanto, saber que no nosso sistema jurídico romano, diferente do sistema da common law, e até hoje no Brasil, portanto, as praias são sempre de acesso a todos, são coisas comuns de todos. Não existe
praia particular no direito brasileiro. Assim também as margens dos rios. Se você estiver navegando por um rio, o rio pode estar passando numa propriedade particular. Todavia, qualquer pessoa pode fazer uso da água do rio, como também qualquer pessoa pode, desde Roma até hoje, descansar às margens do rio, parar eventualmente para o seu barquinho e fixar para descansar. Sempre essas necessidades, as margens dos rios, nessas regiões onde o rio, né, circula nas cheias, vai e vem, nessas regiões também é possível fazer um uso público e não só pelo dono daquela propriedade. Assim como as coisas sagradas e santas têm um regime especial do direito público, hoje nas legislações de cemitérios, também as águas e os bens comuns de todos têm uma legislação especial pública, ao mesmo tempo que a água é privada e você pode tirar um balde do rio e usar aquele balde para regar a sua planta ou para você tomar e se apropriar dessa água, e ela passa a ser de um regime privado. No momento em que ela estiver corrente, aqua profluens, ela se torna coisa comum de todos. Então, ainda que você possa fazer uso dela, ela não é da sua propriedade. Mas, eventualmente, destacar um pedaço para o seu consumo não é uma proibição. E aí a água se torna, aquele copo de água que você pegou, momentaneamente se torna propriedade particular. Como assim também, na hora que é absorvida pelo seu corpo, a água que está no seu corpo não é nem coisa comum de todos, nem propriedade particular sua. Faz parte do corpo e, sendo parte do corpo humano, não é um bem propriamente, mas é protegido pelas leis que dizem respeito à saúde e ao corpo. São direitos inalienáveis ao seu próprio corpo. Mas, voltando para as águas também têm regimes especiais públicos. Existe toda uma legislação sobre os rios, sobre as águas. E os rios, como coisa comum de todos, será protegido pelo direito romano como coisa comum de todos, e hoje por uma terminologia que, acreditem se quiser, até hoje não está muito clara na nossa legislação. E os próprios autores de direito civil se veem com muita dificuldade em definir se os rios são coisa pública, bem público, ou se são coisas comuns de todos, propriamente. Vamos entender. O nosso Código Civil, ao tratar dos bens públicos, inclui tanto os bens como as ruas, as estradas, como também aqueles bens que são da propriedade da União, do Estado, do município, como também incluem as coisas comuns de todos. Então é costume, desde os nossos primeiros códigos, desde Teixeira de Freitas e sua consolidação das leis civis, como nos Códigos Civis de 16 e de 2002, tratar as coisas comuns de todos como bens públicos de uso comum do povo, ou de uso público. Então, a categoria res communes omnium, coisas comuns de todos, se tornaram, em alguns códigos civis como o nosso, se tornaram como bens públicos de uso comum. Mesmo sendo bens de uso comum, assim definidos na legislação, autores antigos e modernos, bons juristas, que seguem o modelo romano e reconhecem a participação do Brasil nesse sistema jurídico, que dizem com todas as letras que os bens de uso comum, na verdade, são bens de propriedade do povo, são bens de propriedade de todos, segundo Teixeira de Freitas. Ou então, como Clovis Bevilacqua, dizendo que os bens de uso comum são aqueles que pertencem a todos, e o proprietário dos bens não é a União, o Estado, mas o proprietário é a própria coletividade. E a administração pública teria apenas a sua guarda e a sua gestão, como de fato acontece hoje com o
os rios, acontece com o ar, acontece com as praias. Outro jurista e civilista, romanista importante é Pontes de Miranda, que no seu tratado de direito privado procurou fazer uma teoria da propriedade pública como uma teoria do uso público mais do que uma teoria de propriedade, para tentar deixar mais clara essa distinção entre coisa pública e coisa comum de todos. E, curiosamente, o mesmo Pontes de Miranda, nos anos 40, teve praticamente uma visionária interpretação que, no seu tratado de direito privado, que trazia a possibilidade de aplicarem-se as ações populares para proteção dos bens comuns de todos. Então, qualquer um do povo, a exemplo do mundo romano, a exemplo da legislação medieval lusitana, a exemplo da legislação lusitana do período de domínio das colônias, a exemplo também de toda dessa sequência histórica, Pontes de Miranda interpreta que a ação popular pode ser usada para proteger o meio ambiente. Na época ainda não existia a expressão meio ambiente, mas a poluição que fosse feita por alguém podia ser vetada e podia ser punida se algum do povo ingressasse com as devidas ações, sejam elas possessórias para impedir que se continue a usar para devolver a situação anterior, sejam as ações de indenização para que se faça o infrator, poluidor, pagar pelo que fez. Essa interpretação, ela também é recepcionada na Constituição de 88. As ações populares continuam sendo um mecanismo para proteger o meio ambiente. E, mais ainda, as ações civis públicas, que mostraram-se no direito brasileiro como uma derivação desse conceito da ação popular original. E as ações civis públicas, curiosamente, são de autoria principalmente da sociedade, ou seja, promovidas pelo promotor de justiça, que é o representante da sociedade. Então, o Ministério Público, como representante da sociedade, pode proteger as coisas comuns de todos, que correspondem justamente ao meio ambiente, ao ar, às matas, aos rios, a tudo aquilo que interessa a todos, e por meio dessas ações civis públicas, consegue a proteção do meio ambiente. Ainda que se usem hoje terminologias paralelas, como de direitos difusos, o fundamento jurídico da proteção do meio ambiente é um fundamento no direito das coisas comuns de todos. Prova disso é a nossa inovadora Constituição Federal de 1988, que introduziu num texto constitucional justamente o conceito de meio ambiente como bem de uso comum do povo. Bem de uso comum do povo é a expressão que os códigos civis do Brasil, desde a consolidação das leis civis, passando pelo Código de Bevilacqua e o Código de 2002, usa para as coisas comuns de todos. Leiamos juntos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, o meio ambiente é coisa comum de todos. E quem tem que proteger? O poder público e a coletividade. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer membro da coletividade, pode ser ele brasileiro ou estrangeiro, mas que queira proteger aquilo que é de uso comum do povo, o ar que respiramos, os rios, mesmo as florestas, quando são protegidas, ainda que estejam no terreno de particular, elas cumprem uma função de uso comum, na medida em que o meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence a todos. Então, as pessoas não podem destruir. Então, compete também a nós,
por meio de ações populares, desde Roma, passando pela longa tradição do direito lusitano, até hoje, a preservarmos por meio da instituição da ação popular e do Ministério Público, que representa a sociedade. O Ministério Público é uma instituição genuinamente derivada do mundo romano, tem origens lá no Tribunato da Plebe Romana e surge no direito lusitano no século XVI, nas ordenações manuelinas, como aquela instituição que nos municípios permite que um cidadão recorra a uma autoridade, os promotores do rei, os procuradores do rei, que um dia virarão promotores de justiça, para proteger o que interessa a toda a sociedade. É uma longa tradição que merece mais aprofundamento, mas já ultrapassa os limites do direito romano histórico. Mas é o momento de fazermos um pequeno alerta aos estudantes. É frequente acreditar no Brasil que a proteção do meio ambiente se deu por meio das ações civis públicas, porque as ações civis públicas foram uma espécie de importação do sistema jurídico da common law, que conhecia as chamadas class actions, as ações coletivas. Ainda que o nosso legislador ou alguns juristas tivessem realmente se influenciado e inspirado por essas ideias, não há como introduzir aqueles conceitos de ações coletivas próprias do mundo da common law no nosso sistema. Ao contrário, mesmo que tenha tido um ou outro jurista mais afeito a copiar modelos externos, no sistema jurídico brasileiro, a ação civil pública só se fez presente porque ela estava perfeitamente adequada como uma consequência, como uma evolução histórica natural do conceito de ação popular e do conceito de coisas comuns de todos. Por isso é preciso tomar muito cuidado com essa terminologia e não se deixar levar por alguns autores que às vezes querem trazer direito norte-americano, que criou ações coletivas por razões muito particulares, que dizem respeito às lutas sindicais, que dizem respeito ao fato de terem tido grandes poluições e era preciso criar um mecanismo de proteção contra as grandes poluições perpetradas por aquelas indústrias nos anos 40, nos anos 50. E no Brasil, ao contrário, nós já tínhamos uma longa tradição de proteção dos bens comuns de todos, por meio de ações também de caráter coletivo, que os romanos chamavam de ações populares, e nada mais natural de que também criar uma ação de caráter semelhante à ação popular, em que a titularidade da ação pode não ser de qualquer um do povo, mas que possa ser também de grupos organizados da sociedade civil, que hoje também podem entrar com ações para proteger o meio ambiente. Por exemplo, uma ONG, uma associação, uma entidade que se organize civil, uma associação civil, para ingressar com essas ações. Mas isso é da própria natureza da res communes omnium e do princípio fundamental de que o que interessa a todos deve ser dada a ação protetiva, a ação popular que o proteja. Muito bem, vamos finalmente ao último tópico dessas coisas comuns de todos. Vamos fazer uma pequena referência aos rios públicos e aos rios. Nós já vimos que a aqua profluens, ou seja, a água corrente, é coisa comum de todos. Então, como é que pode-se falar que existem rios públicos e rios privados no direito romano? Então, os rios públicos seriam coisas públicas e os rios privados coisas privadas? Então, aparentemente, há uma contradição. Quando os romanos faziam referência a um flumen publicum, ou no plural, aos flumina publica, ou aos flumina privata, aos rios públicos e aos rios privados, eles estavam apenas dizendo que alguns rios
os chamados rios públicos, são coisas comuns de todos porque são rios perenes, rios que podem sempre ser utilizados por todas as pessoas a qualquer momento. Não só o uso do rio, como o uso das suas margens é permitido. Seja para pescar, seja para descansar, seja para navegar, os rios e as margens dos rios, não importa se estão passando por terrenos particulares, são considerados públicos. Eles só chamavam de rios privados aqueles rios que são temporários, aqueles que não são perenes. Né? É muito comum em regiões do globo que existam aqueles rios, né, que secam durante a estiagem e depois retornam, seja pelo degelo das montanhas geladas, seja pelas regiões desérticas, em que nos períodos de seca também não tem água. Não importa. Então, o fato de ser público e privado não quer dizer que não é coisa comum de todos. Eles sempre serão coisas comuns a todos. Apenas que aqueles rios privados, ou seja, que não são perenes, não têm como ser navegáveis, logo não são comuns de todos. Não. Mas a água corrente, enquanto estiver correndo, ela é coisa comum de todos e ninguém pode fazer desvio dela, pode modificar. Um vizinho não pode, eventualmente, se aproveitar de um rio que não é perene para desviá-lo e quando ele aparecer, vai só para uma lagoa, para uma reserva para ele. Ele estaria prejudicando os outros vizinhos. Então, cuidado com a expressão rio público e rio privado. Não quer dizer que ele deixa de ser coisa comum de todos. Do contrário, nós chegaríamos a uma conclusão estranhíssima. Por exemplo, se você disser que existe rio privado e de que o rio é uma coisa de um particular, seria então dizer que aquele rio privado, se na hora que ultrapassa e sai, a água sai e vai para o vizinho, esse vizinho poderia sofrer uma ação pelo vizinho anterior, mais a montante, exigindo a água a jusante, ou seja, a água que desceu. E é claro que isso não aconteceria, porque o direito considera que a água corrente é um bem comum de todos, não está na propriedade particular. Aqui alguns fragmentos do Digesto que esclarecem isso. O primeiro é do jurista Marciano, Digesto, livro 1, título 8. Leia o fragmento 4, parágrafo 1º. Sed flumina pene omnia et portus publica sunt. Mas quase todos os rios e portos são coisas públicas, são públicos. O fragmento de Ulpiano, em Digesto 43, 12, 1, 3, diz: Fluminum quedam publica sunt, quedam non, publicum flumen esse Cassius definit, quod perenne sit. Dos rios, alguns são públicos e outros não são públicos. Rio público, define o jurista Cássio, ser aquele que é perene. E, finalmente, o último texto, atribuído a Gaio, que diz: Riparum usus publicus est, iure gentium, sicut ipsius fluminis. O uso público das margens é do direito das gentes, assim como o uso do próprio rio. Obrigado e nos vemos na próxima parte da lição Objetos de Direito. Até mais.